A gente vê em muitos casos as pessoas falando, por exemplo, de uma psicologia cristã, psicologia budista, psicologia espírita e por aí vai, né? Porque para cada religião você pode ter uma, entre aspas, uma psicologia. Como é que você enxerga essas iniciativas? Olha, atualmente eu estou bem alinhado com a perspectiva da Camila Torres, nossa colega, que fez uma afirmação bem curta, objetiva e que eu acho que é o suficiente. Não existe psicologia cristã, não existe isso de psicologia espírita, psicologia budista. Existe psicologia. Agora, o psicólogo que atua com a terapia cognitivo-comportamental, com a logoterapia, com o humanista, ele pode ter a sua religião, mas isso não vai entrar no consultório para caracterizar a sua psicoterapia. Mas, para fazer o papel de advogado do diabo, né, tem saído alguns estudos no exterior de psicoterapias que estão acoplando alguns elementos religiosos para trabalhar com alguns pacientes que têm questões religiosas ou não, mas que têm uma perspectiva X, seja o Islã, seja o cristianismo, para ver se isso pode acrescentar alguma coisa de efeito terapêutico. Que é algo sugerindo que pode ajudar, sim, alguns desses pacientes, você trazer alguns elementos de suas religiões para fazer uma reflexão, algum tipo de intervenção que esteja alinhada com a sua fé. Eu admito que eu não tenho leitura sobre esse material para dizer que se parece legal mesmo, se parece algo que vai vingar, que de repente os conselhos, não só aqui do Brasil, mas de outros países, vão liberar isso, porque o que eu entendi até agora é que está em fase de pesquisa. A galera está querendo testar se esses pacientes religiosos podem responder melhor à psicoterapia, caso alguns elementos de sua religião sejam inseridos no processo. Então, estou muito curioso para ver isso. E, a princípio, cara, embora eu seja muito cético, eu não me oponho ao estudo para testar isso aí, porque vai que tem um potencial terapêutico legal e isso possa ser inserido de forma ética, de uma forma assim, científica, com alguns tipos de paciente, ou que apresentam alguns tipos de questão. Eu sou muito aberto, sabe, a esse tipo de novidade, vamos ver o que acontece. Mas tem que ter a pesquisa primeiro, sabe, é isso, assim. Não vamos aplicar esse negócio aí sem uma fundamentação teórica, sem uma fundamentação científica, porque a gente estaria faltando com a ética, mas se está havendo pesquisa para testar, joia, se houver resultados promissores mesmo, como parece que estão surgindo alguns, vamos ver no que dá isso aí mais para frente. Mas, a princípio, é essa a minha visão. O grande problema é que o pessoal, ao invés de fazer o caminho natural das coisas, né, que é uma pesquisa num grupo de estudo, num mestrado, num doutorado, sai fazendo o paciente de cobaia. Pois é. Né? Aí que é o complicado. E eu compartilho assim, essa visão sua e da Camila. Eu também entendo que não existe uma psicologia cristã, uma psicologia budista e por aí vai. Embora as pessoas usem esses títulos. O que esses títulos significam para mim? Quando alguém me fala em psicologia cristã, eu entendo que é um estudo do cristianismo à luz da psicologia. Né? É uma tentativa de uma compreensão, de um diálogo entre o budismo e a psicologia. Ok, acho que isso é plenamente possível. Né? Eu costumo brincar que o primeiro que fez isso fez inclusive com uma religião que ninguém pratica mais, que foi o Freud, que pegou, né, a religião dos gregos e dos romanos e fez ali, né, tomou aquelas histórias, aqueles mitos como material para fazer a sua compreensão psicológica do ser humano. Até aí está tudo certo, você pode usar então a religião que for, né, e promover esses diálogos, isso vai acrescentar. Mas quando você diz uma psicologia cristã, é uma psicologia budista ou por aí vai, é muito complicado, porque as religiões elas têm uma antropologia na sua raiz e uma cosmovisão que em si não são científicas, são transcendentes. E se eu quero fazer da psicologia uma ciência, eu tenho que metodologicamente excluir o transcendente da minha equação. Exato. Né? Eu não posso partir da existência do transcendente. Então já está errado na origem. E muita gente tem dificuldade de entender isso. Acha que
que é preconceito, que é perseguição, você falar isso, né? Mas cada coisa no seu devido lugar. Acho que isso ajuda, né? No final das contas, quando você faz isso, você depõe tanto contra a psicologia como contra a religião, ao meu ver. Sim, sim. Daqui a pouco a gente vai ver o quê, né? Você falou aí da galera que vai... Vou experimentar isso aqui, vou trazer... Vou dar um passe aqui no meu paciente, imagine Sim, só, né? vou orar Então com tem coisas ele que ou são... coisas do Vou tipo. orar, exato, né? Embora, e aí foi o papo que eu tive com a Camila também, e eu concordo super com ela, não quer dizer que uma intervenção sua não possa, vamos pensar assim, ter alguma conexão com a religiosidade da pessoa. Sim, Mas sim. você não vai, por exemplo, conversar com a pessoa e ver que talvez ela voltar para a sua religião, ou voltar a frequentar o culto, é uma coisa que pode ajudar contra a depressão, vamos pensar assim, mas você não vai partir da perspectiva de que é porque Deus cura. Você pode Sim, partir sim. de estudos científicos mostrando que o envolvimento religioso, pessoas mais envolvidas com a fé, tendem a ter um pouco menos de sintomas depressivos. Em grande parte, como alguns estudos sugerem, por causa dos laços sociais da organização religiosa. Pessoas que vão fornecer aquele suporte social no momento de adversidade, que vão te ouvir, Pertença que vão te orientar grupal. eventualmente, que vão te acolher no seu sofrimento. Exato. Então, se você eventualmente traz o assunto religião para dentro de uma intervenção, então tem, por exemplo, ativação comportamental, que é uma intervenção que tem muita evidência de eficácia que ajuda pessoas depressivas. Então, você programa com a pessoa algumas atividades diárias com ela, para ela ter acesso a situações que trazem prazer, realização, contato social e assim por diante. Você colocar junto com ela a religião no meio desse plano de intervenção, você não está cometendo um pecado profissionalmente, porque você não está justificando isso pela fé. É Sim. diferente, você está justificando com um embasamento teórico de estudos que mostram que algumas atividades podem ser benéficas, como envolvimento religioso, desde que aquele paciente te traga isso como parte do repertório de vida dele. Sim. Então você vai fazer um levantamento com ele. Que tipos de coisa você fazia antes de se deprimir, que você deixou de fazer e que de repente podem ser benéficas, podem fazer bem para você, como faziam anteriormente. Ele pode trazer isso. Eu ia para a igreja e parei. Então aí não é um problema você trazer esse Exatamente. conteúdo para intervenção. É, Então tem essa diferença e, importante. e eu vejo assim, né? Muitas vezes, quando a gente está falando de intervenções que vão nessa direção, a gente vai levantar possibilidades com as pessoas, né? Alguém que te traz, por exemplo, a dificuldade de inserção social. Você vai levantar possibilidades com ela. Quais são os lugares onde você pode ter um grupo? E aí ela vai, né, numa cidade, ela entre os lugares vai ter a igreja ou as Sim, igrejas. E você discutir essas possibilidades com a pessoa, né, não tem problema nenhum. O que, inclusive, você não vai nem indicar uma religião específica, né? exatamente. Porque sempre, acho que o que você falou aí é muito importante. Sempre que parte da pessoa, que é uma escolha dela, tá dentro, tá válido.